convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que meditaremos. Timóteo, capítulo 4, segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo. Chegamos no final, dessa sequência. Hoje faremos a leitura do verso 6 até o verso de número 22. Segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 4, do verso 6 até o final do capítulo. Eu vou ler e convido os irmãos a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, portanto, segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha chegada, ou da minha partida, é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Pai, nós te damos graças pela leitura da Tua palavra mais uma vez, e nesse momento que nos reunimos para estudá-la, clamamos, Pai, para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos ilumine e nos dê plena capacidade de tomar conhecimento, ó Deus, dos Teus ensinos, e segundo a ação do Teu próprio Espírito, ó Deus, possamos aplicar em nossa vida, de modo que possamos glorificar ao Senhor e o Teu ensino, e assim, ó Deus, fazer a Tua vontade. Pai, use-me, apesar de mim mesmo, para falar primeiramente ao meu coração e também ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que saiamos daqui todos edificados, segundo o cuidado do Senhor. E aqueles que nos acompanham também, ó Deus, em casa, que o Senhor, a Tua graça, possa alcançá-los de modo especial, e que eles possam também, ó Deus, serem alvos da Tua bondade e da edificação da Tua palavra. É o que nós clamamos no nome santo, poderoso, excelso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, irmãos. Nós fizemos aí uma sequência, nas cartas pastorais, estudamos tanto Tito, 1 Timóteo, agora 2 Timóteo, e vimos de um modo mais específico na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e ele demonstra uma preocupação maior com Timóteo. Provavelmente já tinha passado por volta de 5 a 8 anos que Timóteo estava na igreja de Éfeso,
e foi enviado por Paulo à igreja de Éfeso para colocar a igreja em ordem lá, porque infelizmente a igreja havia se desviado das sã doutrinas, havia abraçado ali falsos mestres, falsos servos de Deus, e Timóteo ficou com essa dura incumbência, e já havia se passado alguns anos e a situação ainda estava difícil. E além disso, o ministério terreno de Paulo, né, o seu ministério, estava já no fim. Ele já estava já ciente, diante de tantas perseguições, diante de tantas lutas, diante das prisões que sofreu, e do andamento do julgamento que estava acontecendo, ele já sabia que não tinha muitos dias. Então ele escreve essa carta no objetivo de animar Timóteo, de motivar Timóteo, para que ele permanecesse firme até o fim. E aí Paulo vai mostrar que esses dias seriam dias difíceis, que dias terríveis para aqueles que queriam de fato viver um cristianismo verdadeiro. E aí nessa última porção, depois de trazer toda a indicação que ele bem queria para Timóteo, ele começa a falar a respeito de si. É assim que ele começa a porção. Quanto a mim, Timóteo, aí ele começa a descrever, a desnudar os seus sentimentos, as suas preocupações e principalmente as suas convicções. E de cara nós vemos que a primeira convicção dele é que a morte estava perto. Veja aí o que ele diz no início. Quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação. Essa libação é a ideia de derramar algo, né, em oferecimento a uma divindade. Então é a ideia de um copo, você está vertendo esse copo, e a ideia é que o líquido vai se vertendo e vai acabando. Essa é a analogia que Paulo falou. Olha, uma outra, né, para quem gosta aí, de fazer analogia em relação à morte, nós vemos lá em Salomão, né, o fio de prata rompeu, o copo se despedaçou, né? Tem mais um aqui, olha, o meu copo se verteu. Essa era a ideia que Paulo estava apresentando, falando justamente da sua morte, né? E aí ele conclui: e o tempo da minha partida é chegado. Está por vir, está bem próximo. E diante dessa afirmação inicial, eu quero começar o nosso sermão propriamente fazendo algumas questões. Primeiro, você tem medo da perseguição como cristão? Nós sabemos hoje no mundo, né, dei esse dado ontem no encontro de casais, né, mais de 5.000 cristãos são perseguidos anualmente. E muitos deles vindo à morte tão somente pelo fato de serem cristãos, de servirem a Cristo, de assumirem um compromisso com Cristo no mundo. E aí, nós que vivemos num país que há uma certa liberdade, né, vamos dizer certa, não, uma boa liberdade, porque se comparado com outros países, só a graça do Senhor. Né? O Cezinha sempre tem compartilhado lá no grupo os pedidos de oração, em especial da Missão Portas Abertas, falando da realidade da igreja perseguida, e nós aqui, comparado com os outros lugares, estamos no paraíso, né? Porque nós temos liberdade, apesar dos decretos sanitários, nós ainda podemos nos reunir e buscar a presença do Senhor. Mas a pergunta é, você tem medo da perseguição? Se porventura alguém dentro do jihad, que é o movimento muçulmano para acabar com judeus e cristãos do mundo, aparecesse por aqui e falasse assim: você nega sua fé em Jesus e reconhece Alá como o único Deus e Muhammad como seu único profeta, como seria? Qual que seria a sua reação? Segunda pergunta: você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Tem crente que não passa nem em frente de cemitério. Pastor, para com isso, o senhor já está colocando medo na gente. Mas são perguntas válidas, irmãos.
porque a palavra de Deus diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E Paulo em Romanos diz que nós somos entregues à morte o dia todo. Hoje estamos aqui. E amanhã? Quem sabe? Quem pode garantir? Ninguém. E Paulo tinha, portanto, essa convicção. E ele apresenta esse assunto como se fosse algo natural. Ó, Timóteo, eu estou indo, mas fica firme aí que um dia a gente se encontra. Era algo muito claro para Paulo, falar da morte, falar inclusive da perseguição. Suporta, hein, Timóteo? Suporta as aflições. Nós vimos isso inclusive no verso 5, se você der uma olhadinha aí, 2 Timóteo 4, verso 5, ele diz, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Qual que é a segunda expressão aí? Suporta as aflições. Então, esse era o modo que Paulo tratava diante da realidade da perseguição e da morte. Veja aí, então, como que ele se posiciona diante dessas realidades, tanto da perseguição como da morte. A segunda epístola de Paulo a Timóteo tem como objetivo tratar dessas duas questões. Nós vemos que, depois de trazer uma palavra de advertência, motivação, de ânimo, recomendação, exortação, o apóstolo Paulo, então, manifesta a sua postura e a sua crença diante dos tempos difíceis, diante da perseguição e diante da apostasia e do engano dos últimos dias por conta dos homens impostores. Nós vimos que o capítulo 3 vai tratar desse assunto, por isso Paulo diz que os últimos dias serão tempos difíceis para os crentes, pois haveria perseguição, e o capítulo 4 diz que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina e por isso se afastariam do próprio Deus e da verdadeira fé. E aí, então, nessa última sessão, Paulo começa a falar da sua convicção em relação a esse tempo difícil. Como eu já chamei sua atenção, ele começa essa última sessão da carta com a expressão, quanto a mim, ou seja, na minha perspectiva, ou segundo a minha visão, está acontecendo isso, farei isso, aquilo, creio nisso e creio naquilo, e por aí vai. Paulo, então, naquilo que trata praticamente da despedida, sabemos que foi a última carta que Paulo escreveu, ele traz uma confissão de fé, misturada aí algumas solicitações, algumas constatações, para que Timóteo estivesse atento. Ou seja, Paulo vai nos falar sobre as suas convicções diante da perseguição e da iminente morte. E aí, para você responder se você teme a perseguição e se você tem medo da morte, talvez as convicções de Paulo sejam fundamentais para que você possa também estabelecer o seu coração nessas mesmas convicções, para que isso não seja mais um motivo de temor ou até de terror em relação ao seu coração. E é sobre essas convicções que eu quero então tratar com os irmãos. Vamos lá. Primeiramente, a primeira convicção de Paulo, que é a mesma que nós vimos lá no Salmo 90, né, que o Abner leu, o Salmo de Davi, o Salmo de Moisés, é a respeito da transitoriedade humana. Irmãos, nós somos frágeis. O Salmo 90 vai dizer que nós voamos, a nossa vida é fugaz, ela é muito breve. Somos comparados à erva, que agora floreja, mas à tarde já murcha e seca. A convicção, portanto, de Paulo relacionada à sua transitoriedade, como a transitoriedade de todos os homens, fazia com que ele tratasse sobre a morte como algo natural, porque é algo que pode acontecer a qualquer momento. Veja aí o verso 7, onde ele reforça a ideia de que já está sendo oferecido por libação, onde ele reforça a ideia de que o tempo da sua partida é chegado. Ele diz, olha, eu já fiz o que tinha que fazer, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, irmãos, eu estou sendo já, a ideia imediata, né? Oferecido por libação. Como eu disse, esse derramar-se para a glória de Deus. E o tempo da minha chegada é partido. Paulo sabia, portanto, da transitoriedade do homem diante da eternidade de Deus. E quando nós temos a consciência
da nossa transitoriedade, ou seja, que tudo passa rápido, nós focamos naquilo que importa. Quando você tem a convicção plena que a sua vida é breve e que você não tem como garantir o amanhã, como diz o ditado popular, né, numa perspectiva de satisfação, de prazer, ele vai dizer assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não é assim? Na visão do cristão é o seguinte, não deixa de servir a Deus hoje, porque você não sabe o que você vai ter amanhã. Nesse sentido, Paulo realiza o seu combate, a sua carreira, a demonstração e o testemunho da sua fé hoje. Irmão, você não tem o amanhã para falar de Jesus para aquela pessoa que você tanto quer falar. Você não tem o amanhã. Quem pode te garantir? Ah, no Natal, se eu tiver oportunidade, eu quero falar para o meu primo sobre o amor de Deus. Talvez você não tenha até o Natal. Desprezar a transitoriedade humana nos acomoda. E aí, quando a morte bate à nossa porta, nos assusta. Mas quando nós reconhecemos que todos somos transitórios, opa, eu vou tratar cada dia como se de fato fosse um possível último dia. E vou servir ao Senhor, completar a carreira dia após dia. Vou me empenhar, vou servi-lo, vou amá-lo, vou tratar com as pessoas, vou apresentar o Evangelho. Porque eu não sei se eu tenho amanhã. Paulo sabia disso e ele externa. Timóteo, são dias difíceis, dias problemáticos, nós teremos dificuldades, perseguição, paraná, e nós podemos ir a qualquer instante. Então, faça o que tem que fazer agora. É a ordem que ele deu no verso 5 para Timóteo, o finalzinho, né, depois que ele fala do suporte às aflições, ele diz, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, não deixa para amanhã, hein, Timóteo? Faça tudo. Deixa tudo preparado, porque você não sabe se você terá o amanhã. Essa é a primeira convicção que você tem que ter na sua vida, a transitoriedade humana, que nós passamos rapidamente, para que você de fato possa viver uma vida segundo o padrão que Deus deseja, sem medo da perseguição e sem medo da morte. Segunda questão que eu quero chamar a sua atenção aqui na convicção do apóstolo Paulo, é sobre a certeza da salvação eterna. Veja aí o verso 8. Paulo vai dizer, olha, eu estou para morrer, viu, Timóteo? Eu estou para partir. Já chegou. Está sendo derramado. Mas aí no verso 8 ele expressa a sua confiança na salvação. Ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo tinha plena convicção da sua salvação em Cristo. A coroa foi justamente o que o próprio Jesus prometeu, e que está registrado lá em Apocalipse. Se fiel até a morte, darei a coroa da vida. É óbvio que essa revelação dada a João só vem muitos anos depois. Mas você não se esqueça que Paulo recebeu uma revelação especial do Senhor. Ele registra isso na carta aos Coríntios. Ele diz, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi levado até a presença do Senhor e foi demonstrado e mostrado para ele todas as coisas. A única dificuldade que nós temos na Bíblia é que o próprio Deus disse para Paulo que ele não poderia revelar isso, que isso estaria sendo reservado para a revelação final. Mas ele estava ciente das promessas do Senhor. E por isso, então, de vez em quando ele deixa escapar alguns desses detalhes, né? Quando ele fala, olha, a coroa já está garantida. A coroa que o Senhor preparou para mim. E não só para mim, mas também para todos aqueles que amam a sua vinda. O verso 18 reforça isso. Dê uma olhadinha aqui no verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para onde? Para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, então, irmãos, tinha a certeza da salvação. Era a segunda convicção de Paulo
diante dessa perseguição e da iminência da morte? Muitas vezes nós temos medo da perseguição e medo da morte porque nós não sabemos para onde nós vamos. Mas quando nós temos a plena certeza da obra de Cristo e da aplicação da obra de Cristo em nossa vida, da salvação, porque nós sabemos que não é pelos nossos méritos, como estudamos hoje pela manhã, mas pela obra realizada por Jesus Cristo, e cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a promessa é que todo aquele que nele crê será salvo. E Paulo tinha essa convicção, a certeza da salvação. O crente pode ter a certeza da salvação? Não só pode, como deve. Essa certeza pode ser até abalada por conta da nossa postura volúvel na busca pela santidade. É aquilo que acontece com Davi, e que é expressado no Salmo 51, Senhor, restaure-me a alegria da salvação. Ele não tinha convicção, ele não passava pela cabeça de Davi o fato de perder a salvação, mas sim o fato de que agora ele estava triste por conta do seu pecado. E a sua solicitação é Deus, restaure-me a alegria da salvação. Porque eu sou pecador, eu nasci em iniquidade, e o Senhor promete que o Senhor não vai desprezar um coração contrito. Então, mesmo que o crente peque, ele não vive na prática do pecado, porque ele peca, mas ele se arrepende. Como diz João na sua primeira carta, se confessarmos os nossos pecados, o próprio Deus é fiel e justo para nos purificar, e nos limpar, e nos lavar de todos os pecados. Porque temos no céu um consolador, um advogado, Jesus. E a obra dele é que nos justifica. Por isso, o verdadeiro crente que passou pelo chamado novo nascimento, ou conversão, que foi alcançado pela graça irresistível do Senhor, ele não teme a morte, porque ele sabe que o dia que o seu coração parar, a sua alma, o seu espírito já estará na presença do Senhor. Mesmo que o seu corpo vá para a corrupção, aguardando o dia da ressurreição final, mas o seu espírito já está na presença de Deus. Lembre da visão que o Abner leu aqui no início do nosso culto, diante do trono do Senhor, e um dos anciãos pergunta, quem que são esses aí vestidos de branco aí? De onde que eles estão vindo? E aí João fala, eu não sei, o senhor sabe. Ele fala, esse aí é o pessoal que veio da grande tribulação, e cujas vestiduras foram lavadas no sangue do Cordeiro. No momento que nós morrermos, biblicamente falando, o Espírito volta a Deus que o deu, e o pó volta ao pó. Mas nessa perspectiva nós já estaremos lá na presença do Senhor. O que dorme é só a parte física, irmãos. O Espírito estará ali, diante do trono do Senhor, inclusive clamando para que o Senhor cumpra com a sua promessa de vir aplicar a justiça sobre os nossos perseguidores. Apocalipse diz que as almas dos santos estão diante do trono do Senhor e clamando de dia e de noite, Senhor, até quando? O Senhor não vai vingar aqueles que nos mataram? E Jesus fala, calma, tem que esperar completar o número dos eleitos. As almas não estarão dormindo, mas estarão na presença do Senhor. E essa é a convicção de Paulo. Olha, o dia que eu morrer, e ele vai falar em outros momentos que morrer para ele é lucro, porque ele fica até em dúvida, porque ele sabe que se ele morrer, ele estará já na presença de Cristo, e isso é incomparavelmente melhor. Mas se ele aqui continuar, que ele vai continuar combatendo o combate, servindo e atuando e fazendo a obra. Mas veja, ele tinha convicção da certeza da salvação eterna. Paulo sabia de que Deus é fiel em sua promessa. Vamos olhar aqui na própria segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Essa convicção de Paulo sobre a certeza da sua salvação é demonstrado aqui desde o primeiro capítulo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, vai nos dizer assim, e por isso estou sofrendo essas coisas. Presta atenção agora. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa era a certeza do apóstolo Paulo.
mesmo que ele morresse, ele tinha a plena convicção e a plena certeza de que Deus é poderoso, e porque a salvação é fruto da ação única e exclusiva de Deus, monergista, Deus aplicaria essa salvação nele. Por isso que ele não temia nem a perseguição e nem a morte. Irmão, só tem um jeito, na verdade dois jeitos de ir para o céu. Ou você ser a última geração que estará aqui no dia que Jesus voltar, e você não passará pela morte, terá o seu corpo transformado e será elevado aos céus. Mas se você não fizer parte dessa geração que estará aqui no último dia, no dia do tocar das trombetas, só tem um outro jeito de ir para o céu. Sabe qual que é? Você tem que morrer. Não tem outro jeito. Por isso a morte não é inimiga. Paulo vai dizer: cadê, morte? Teu aguilhão, cadê a tua soberba, cadê a tua arrogância, morte? Jesus já venceu, porque mesmo que eu passe pela morte, eu tenho certeza que em Cristo eu sou vivo e viverei eternamente. Essa era a convicção de Paulo. A certeza da salvação fazia com que ele não temesse nem a perseguição, porque o próprio Jesus mesmo já disse: não tema aquele que pode trazer sofrimento e matar o seu corpo físico. Porque aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Esse é o contexto, essa é a ideia geral. Mas tema aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma, que é o nosso Deus. Ele é o justo juiz. E Paulo usa isso, voltando aqui para o último capítulo, que a sua convicção de que a coroa da justiça já está guardada, por conta de que o Senhor é o reto juiz. Se ele, através de Cristo Jesus, nos justificou, certamente ele aplicará essa verdade em nós, quando passarmos dessa vida para a vida eterna. Então não precisa temer. Esta era a segunda convicção de Paulo. E isso moldava a vida dele, irmãos. Ele não tinha medo de ir pregar o evangelho, seja lá em que lugar que fosse. Porque se ali alguém chegasse, levantar e porventura vir tirar a vida, comparavelmente é melhor estar com Cristo. E isso fazia dele então alguém que não tinha medo nem da perseguição e muito menos da morte. Quando nós temos a consciência da obra de Deus para a nossa salvação, da sua justiça, da sua promessa, da sua fidelidade, nós olhamos para o céu, irmãos, com uma certeza real e plena. Tem uma musiquinha infantil, né? Me ajuda aí. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde? Para onde você vai? Todo cristão deveria ter a plena convicção, ou a mesma convicção de Paulo. A coroa da justiça já está guardada. Eu tenho certeza que Ele é poderoso e que Ele dará o fim, ou aplicará sobre mim a promessa que Ele me deu. No momento que meu coração parar de bater, mesmo que o meu corpo vá à corrupção, aguardando a ressurreição do dia final, o meu espírito, a minha alma já estará na presença do Senhor, desfrutando diante do trono, junto com os meus irmãos de todas as tribos, raças, povos e nações, cantando justamente o que nós cantamos aqui. Ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. A Ele o louvor, e a glória, e a honra, a sabedoria, poder, todas as coisas. Pelos séculos dos séculos. Amém. Você tem medo da morte, irmãos? Você tem medo da perseguição? Talvez é porque você não entenda que somos transitórios, e talvez porque você não tenha certeza da salvação. Se realmente você não tem certeza da salvação, é porque talvez você não entendeu a obra de Cristo, e talvez você esteja buscando a salvação pelos seus próprios méritos. Você tem tentado alcançar a Deus com o seu próprio esforço. Deixa eu já facilitar o seu serviço aqui. É impossível. Não existe salvação através dos méritos humanos. A salvação é tão somente pela obra de Cristo. Pastor, o que eu faço então para ser salvo?
fizeram essa pergunta para Pedro, Pedro responde: arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados e receba o batismo. Ou seja, entre em comunhão com Deus. Não existe salvação fora do nome de Jesus. A partir do momento que você tiver esse encontro real com Jesus, a morte, a perseguição não será mais motivo de temor. Porque a certeza da salvação será algo que o próprio Espírito de Deus preencherá o seu coração. Amém? Terceira convicção. A terceira convicção que moldava toda a postura do apóstolo Paulo, além da transitoriedade humana, além da certeza da salvação, era a respeito da urgência da obra de Deus. Irmãos, a obra do Senhor é urgente, mesmo porque nós somos transitórios. Certa vez eu falei isso para vocês. Alguém falou para mim que eu tinha que tirar o pé do acelerador. Nossa, pastor, maneira um pouco. Vai lá, vai levando de um jeito mais tranquilo. Desse jeito você vai morrer. Eu vou mesmo, qualquer dia desse. Tira o pé do acelerador, o senhor é ligado no 220. Irmãos, isso é fruto da convicção de que a obra do Senhor é urgente. Eu sei que no momento que eu morrer, Deus vai continuar a sua obra, porque eu sou alguém que pode ser substituído facilmente. Mas o foco não é o fato de eu saber que eu sou facilmente substituído. É o fato de eu ter o privilégio de ser instrumento na mão desse Deus. Os meus dias são limitados. Eu tenho uma validade. E não sei qual que é essa validade. Se eu ainda soubesse, eu poderia até me organizar. Mas eu não sei. Então o que eu tenho, o que Deus coloca no meu coração para fazer, eu tenho que fazer já. Agora. Mal termina um projeto, já estou pensando em outro. Porque o objetivo é glorificar a Deus e alcançar o maior número de pessoas possível para que o verdadeiro evangelho alcance as pessoas. Nós não temos pregado o mesmo evangelho que as igrejas têm pregado por aí, irmãos. Você não tem vindo aqui para receber uma palavra, uma massagem no seu ego. Eu reconheço que às vezes eu saio daqui entristecido. Falei, puxa vida, hoje eu fui duro demais com a igreja. Porque eu também sinto a pancada em mim. Mas essa é a palavra do Senhor. Essa é a perspectiva. O que eu quero chamar a sua atenção é aquilo que inclusive escrevi, se não me engano, ontem no grupo. Desperta, igreja. Porque a obra do Senhor é urgente, é para agora. O inferno está mobilizando tudo para acabar com a nossa família, com a nossa fé, com a nossa crença e com a crença dos nossos filhos. Nós não temos tempo. A hora é agora. E Paulo tinha essa plena convicção. Veja o que diz o verso 9. Procura vir ter comigo? Procura vir ter comigo? Depressa. Ele não chega para Timóteo e fala assim, Timóteo, o dia que der certo, o dia que você tiver disponibilidade, programe aí uma visita. Não, meu amigo, venha comigo e venha depressa. Veja o que diz ainda no verso 21, já pulando aqui para o verso 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Ele dá um limite, inclusive, de tempo para Timóteo. Por quê que Paulo pede para Timóteo ir logo com ele? Vamos ver? Verso 9 até o 13. Primeiro porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Veja, mais um fruto aqui do período da apostasia, né? Depois os outros estavam envolvidos, cada um em sua obra. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o. Qual que é o porquê aqui? Pois me é útil para o quê? O foco de Paulo qual que era, da pressa dele toda?
o ministério. Marcos, que num primeiro momento foi o pivô da separação de Paulo e Barnabé na obra missionária. Porque naquele momento Marcos tutibiou. Paulo estava querendo muito de Marcos e Marcos não aguentou o tranco. Desistiu da obra missionária. Então, vai embora. Se você não estiver pronto para servir, tchau, volta para casa. Só que se passaram 30 anos. E agora Paulo pede para Timóteo, traz o Marcos de novo. Traz João Marcos de novo. Porque ele me é útil para o ministério. O foco da pressa de Paulo sempre foi cumprir o ministério. Combater o bom combate, completar a carreira. Veja o que mais ele diz. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. E aí ele diz, quando vieres, traze a capa. E provavelmente ele pede a capa porque o inverno estava chegando. Por isso que ele fala, vem antes do inverno. E depois você vier depois do inverno, a capa já não serve para nada mais. Traz a minha blusa que eu deixei lá. Porque se Timóteo demorasse muito e viesse no verão, aí o que ele ia fazer com a capa? Não ia fazer nada. Então traz a minha capa, que era inclusive para que Timóteo viesse antes do inverno. E que mais? Bem como os livros, e principalmente ou especialmente os manuscritos ou pergaminhos. Que era, porque não tinha a Bíblia como você tem aí, impressa, já canonizada, os 66, não tinha. Você tinha porções, pedaços, pergaminhos. Ok? E aí Paulo chega e fala assim, me traz o que eu deixei aí, os pergaminhos. Não era um negócio que você podia ficar levando para lá e para cá a qualquer hora. Por que ele pede os livros, os pergaminhos? Porque o foco dele era o quê? O ministério. Por isso que traz também Marcos, porque ele é mesmo útil para o ministério. E a pressa, vem comigo, vem depressa. Antes do inverno, não demore. Por quê? Porque ele tinha convicção da urgência da obra de Deus. Procura vir ter comigo depressa, traze, pois me é útil para o ministério. Traze a capa, bem como os livros, os pergaminhos. Veja que Paulo demonstra uma urgência tanto para se juntar a pessoas como a objetos necessários e úteis para o ministério. Ele focava a formação de liderança, ele focava o chamado de um colegiado preparado para a obra, para o ministério, e ferramentas necessárias para desenvolver bem o seu ministério. No caso aqui, os livros dos pergaminhos. E do colegiado, me traz o fulano, porque cada um eu já distribuí, cada um está fazendo a obra, mas agora Marcos me é útil aqui, traz ele para mim. E venha depressa, apressa-te, antes do inverno, porque ele tinha convicção da urgência da obra de Deus. Quando nós temos a consciência, irmãos, da urgência do nosso ministério, nós organizamos tudo para fazer o melhor o quanto antes. A gente não deixa para amanhã. Eu sei que é uma característica talvez pessoal, da praticidade. Meu teste psicológico para entrar no seminário deu 95% de praticidade e só 5% de teoria. Então talvez por isso explique um pouco, o porquê que a gente consegue trocar o pneu com o carro em movimento. Mas independente dessa característica pessoal, esse senso de urgência sempre foi algo que Deus trabalhou no meu coração. Mesmo ciente da importância do estudo, na época que fui ao seminário no noturno era 6 anos e no diurno era 5 anos. Só para você ter uma ideia, o currículo do seminário naquela época tinha 94 matérias. Um curso básico hoje, vai fazer um curso de administração, mesmo um curso de direito, vamos assim pensar, que talvez uns que mais exige leitura e tudo mais, você vai ficar na faixa de uns 60, 65 créditos. Não passa disso.
A média fica aí na faixa dos 50 créditos, 50 matérias. Naquela época era 94. Hoje também o seminário, com a reformulação que teve, caiu para a volta dos 60, 65 matérias. Então era 5 anos e 6 anos. Eu falei, é muito tempo. Eu tenho que dar um jeito de acabar esse negócio antes. E na época eu me matriculei no curso noturno e puxava matérias no diurno. Eu fiz uma grade curricular que me permitia cumprir as matérias que eram pré-requisitos para que eu puxasse o tempo, para que eu remisse o tempo. E o pessoal fala, mas cara, que loucura é essa? Por quê? Eu falo, porque eu não sei, cara, o que vai acontecer? Eu preciso terminar esse negócio logo. Eu quero servir logo. E aí depois de um ano, os meus colegas de seminário descobriram que eu já estava puxando isso desde o primeiro mês. E aí eles falaram, mas como você fez isso? Eu mostrei a grade que eu tinha feito, e aí cerca de uns 30, 40 alunos da época entraram com uma solicitação no seminário para fazer a mesma grade, só que eles já tinham perdido um ano, e aí eu lembro que eles tiveram que fazer, inclusive, aulas no mês de janeiro e no mês de fevereiro, no sistema de módulos, nos períodos de férias, para conseguir pegar as matérias que eram pré-requisitos para entrar. E graças a Deus, uma boa turma depois acabou terminando realmente com 4 anos. Todo mundo saiu antes do seminário. Aí você fala, precisava disso? Eu vou te contar 2 histórias. Eu perdi o Giovanni, um amigo de turma, que no último ano de seminário descobriu um câncer na boca e em 1 mês morreu. Nós saímos de férias, terminou o mês de junho, ele estava meio abatido. Eu tenho médico marcado agora para o início das férias. Nós voltamos em agosto, o Giovanni já tinha falecido. O ministério é urgente, irmãos. O Wagner Grekov de Jataí, um amigão, moramos em apartamentos próximos, estávamos todo dia junto. Menino crente, maravilhoso. Pegou as férias, voltou para Jataí para fazer um acampamento de jovens, e para participar do acampamento resolveram que eles iam acampar em um determinado lugar e tinha que passar por um rio. Um rio extremamente estreito, tal. E na passagem desse rio, não sabe-se o que aconteceu, ele simplesmente afundou e ficou. Morreu. O senso da urgência, irmãos, deve nos conduzir a servir a Deus a cada respirar. Porque se você não sabe, você vai ter o próximo. É nesse sentido que Paulo então olha para Timóteo e fala assim, meu amigo, venha rápido, se apresse, traga o que eu preciso, tanto os recursos humanos, quanto os recursos acadêmicos. Mas eu preciso, então traga, venha rápido. E dentro dessa urgência da obra, portanto, Paulo, com essa consciência, ele organiza tudo para fazer o melhor o quanto antes. Veja aí a distribuição da equipe de cooperadores, né? Tirando Demas aí que abandonou, depois ele foi, Crescente estava em Galácia, Tito ele mandou para Dalmácia, Lucas estava com ele, Tíquico mandou para Éfeso. E assim foi, verso 20, Erasto ficou em Corinto, Trófimo estava doente, ficou em Mileto. Ou seja, ele está gerenciando, irmãos, um colegiado de cooperadores, cada um em um determinado lugar, dividindo o ministério e colocando as pessoas certas nos lugares certos, justamente porque ele tinha a convicção de que a obra do Senhor é urgente. É para agora, não é para amanhã.
Tem muito crente que fala assim, é porque eu trabalho demais, eu corro demais, eu não sei o que nada. O dia que eu me aposentar, pastor, o senhor pode contar comigo. Meu amigo, pode ser que você não esteja aqui. E outra, a obra é urgente hoje. Eu não posso esperar você se aposentar. Eu não posso esperar sair aquela causa da justiça. O tempo é agora. Deus suprirá todas as outras coisas, mas a sua disposição em servir tem que ser de imediato. Essa era a convicção de Paulo. Por isso que ele não tinha medo de nada. Ele sabia que ele estava fazendo o melhor para o Senhor no tempo que Deus estava dando para ele. Vamos caminhar mais um pouco, irmãos. A quarta convicção de Paulo está aí a partir no início do verso 10, quando ele diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E depois no verso 14 ele diz, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. E veja agora essa expressão. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Quem que aplicaria a vingança? Paulo? Não. Ele tem a consciência da justiça divina. Irmãos, nós não estamos servindo ao Senhor porque o nosso irmão do lado está servindo. A responsabilidade é nossa. Se ele abandona, se ele deixa, se ele tropeça, se ele abandona a fé, eu vou continuar. Deus vai tratar com cada um. Deus vai lidar com cada um. Veja que lá no verso 8, quando ele fala da certeza da salvação, ele já exalta esse atributo de Deus, o qual o Senhor, reto juiz. E esse reto juiz que vai dar a paga para cada um. Ou seja, o Senhor lhe dará a paga. Todos me abandonaram. Veja aí o verso ainda 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor fez o quê? O Senhor me assistiu. Irmãos, para fazer a obra do Senhor, você não precisa de gente te apoiando, você precisa só do Senhor. Isso é inevitável. Esse não tem jeito. Se esse não estiver contigo, esquece. Porque os homens são falhos. Pena que eu não gravei aquela nossa reunião lá no hotel, no primeiro hotel que nós fomos. No dia que nós batemos um papo e que eu falei que eu ia passar um ano pescando. Eu falei, gente, eu tenho a possibilidade de ficar um ano na praia. E vocês falaram assim, não, pastor, nós queremos que o senhor nos pastoreie. E eu falei assim, mas vocês estão prontos para agarrar o touro comigo? E olha, apareceu um monte de toureiro lá. E tem hora que eu olho e falo assim, cadê os toureiros? Não tinha lugar para reunir, o que fala? Não, pastor, nós precisamos, o senhor tem que fazer alguma coisa. Mas vocês vão agarrar o touro comigo? Ô, pastor. Aí eu olho, só tem touro. Toureiro não tem mais. Se eu fosse olhar para isso, irmãos, já estava em casa. Deus é que vai tratar com cada um. Eu sei daquilo que eu tratei com Deus no meu coração. E aquilo que eu tenho que fazer. Agora, se o Demas amou o presente século, se Alexandre causou males, se ninguém foi a seu favor, se todos te abandonaram, não esquenta a cabeça. Deus te assistirá.
Deus é o reto juiz. E é Ele que vai fazer. Você simplesmente tem que estar fiel àquilo que você colocou diante do Senhor. Senhor, eu estou à sua disposição. Então tá bom. Mesmo que todo mundo parar, você continua. Até morrer. E se morrer, você vai para o céu. Olha que benção. É assim que deve funcionar. Essa era a convicção de Paulo. Imagine, irmãos, a história de Paulo, quantos que esse homem sofreu por conta da obra. Quantas desilusões, quantas puxadas de tapete Paulo não teve. Se ele fosse desanimar por causa dos homens, nós não teríamos nem metade dos livros do Novo Testamento, porque metade dos livros do Novo Testamento foi Paulo que nos deu. O Senhor revelou através da pena de Paulo, da escrita de Paulo. Aquilo que não compete a gente julgar ou realizar, põe nas mãos do Senhor e vamos que vamos. Paulo já declara isso desde quando ele fala a respeito da sua certeza da salvação. Deus é o reto juiz. Ele estava ciente de que a vingança pertence ao Senhor. Lá em Romanos 12 ele já tinha tratado disso. Não pagueis mal com mal. Lembre-se que a vingança pertence ao Senhor. Tudo isso está lá em Romanos. Quando nós temos a consciência, irmãos, como Paulo tinha, da justiça de Deus, a gente não fica remoendo a injustiça humana. A gente não fica remoendo os abandonos. A gente não fica remoendo os puxados de tapete, o mau caratismo. Mas nós focamos na ação de Deus em nos fortalecer para a obra. É lógico que você não vai esquecer disso, porque senão você vai levar outra bordoada daqui a um tempo. Por isso que Paulo chega para Timóteo e fala assim, ó, cuidado com Alexandre, hein? Fica esperto, que esse cara é tranqueiro, hein? Alexandre, o latoeiro, causou muito mal, tu te guarda dele também, porque resistiu fortemente às nossas palavras. É lógico, irmão, que o cara que fez a mau caratice comigo, eu não vou ficar de beijinho e abraço com um infeliz desse. Mas Deus vai dar a paga. O meu trabalho é focar no meu compromisso com Deus. E esse é o seu trabalho. Vai ter pessoas puxando o tapete toda hora? Abandonando o barco toda hora? Vai. Em 20 e tantos anos de ministério, quantas e quantas pessoas que nós investimos pesado achando, pô, esse aqui no colegiado vai ser uma bênção. De repente o cara já não está nem mais com a gente. Se a gente fosse focar tantas pessoas que abandonaram o barco, olha, nós teríamos desistido da obra. O nosso trabalho é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Como Deus vai tratar com os outros, é problema de Deus com os outros. Pedro tinha levado uma bordoada dessa de Jesus. Pedro, depois de todo aquele episódio, Jesus fala com ele, restaura ele, apacenta os meus cordeirinhos, aí Pedro fala, e João, o que vai acontecer com João? Não te interessa o que vai acontecer com João. Se eu quero que ele fique até a minha volta, não importa. Foque na tarefa que eu te dei. Apacenta os meus cordeiros. Se o fulano veio, se o fulano não veio, se a família tal apoiou, se não apoiou, meu amigo, faça a obra. Deixa o resto com a justiça de Deus. O nosso trabalho é cumprir o chamado que o Senhor mesmo nos deu. Paulo tinha ciência da justiça divina e por isso todas as decepções não o abalavam, mas conduzia ele a permanecer fiel ao Senhor. A quinta consciência dele, já indo para o nosso encerramento, era da importância da vida fraternal. Reconhecer os verdadeiros irmãos. Nós vimos recentemente no estudo de Romanos, que Paulo usa o último capítulo só para isso, para ensinar a igreja de Roma a reconhecer o trabalho da equipe e ao mesmo tempo mostrar para aqueles que estavam com ele o quanto que Paulo reconhecia e louvava a Deus pela vida daqueles irmãos. Aqui não é diferente. Do verso 19 a 22, nós temos aí, saúda Prisca e Áquila. Prisca é a Priscila, tá? Jeito carinhoso aqui, na última carta, que Paulo chama Priscila. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Depois ainda, ele vai mostrar que, no verso 21,
Eúbulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Paulo demonstra no final da sua carta, nessas saudações, que Timóteo não estava sozinho. Apesar de muita gente estar abandonando, muita gente desistir do meio do caminho, existiam pessoas fiéis, crentes que estavam ali juntos, caminhando fielmente, e que Timóteo poderia contar com eles. Pessoas que, inclusive, estavam mandando saudações para Timóteo, e que estavam orando por Timóteo, e que estavam segurando a corda juntamente com Timóteo. Paulo tinha uma convicção de que essa vida fraternal com os verdadeiros crentes era essencial. Paulo sempre registra o seu carinho e gratidão aos demais irmãos cooperadores do Evangelho. Quando nós temos a consciência da importância da igreja e da vida fraternal, nós demonstramos amor, carinho e empatia, sem falar no desejo de querer estar juntos. Por isso que Paulo também chega para Timóteo e diz: apressa-te a vir ter comigo. Irmãos, essas convicções que Paulo externa na parte final, é o que sustentava a fé desse homem e que sustentava a obra desse homem. Se porventura você não tiver algumas dessas convicções, ou se tiver de um modo diferente, certamente a sua ação na obra do Senhor também será diferente. Concluindo, irmãos, a perseguição e a iminência da morte não pode ser algo que nos amedronte ou que impeça que vivamos de modo a fazer a obra que Deus nos confiou. Nós somos um corpo. A igreja é sempre o melhor lugar para se estar. E a igreja é um instrumento onde podemos servir de modo melhor e com avidez. Por mais difícil que seja. Nós precisamos aproveitar o hoje, pois é o que temos. Principalmente porque o tempo passa e nós voamos, como diz o Salmo 90. A hora de servir é agora. Nós precisamos aproveitar o hoje, pois é o que temos, porque é Deus quem nos garante a vida eterna. Nós precisamos aproveitar o hoje, pois é o que temos, pois a obra é urgente. O Evangelho precisa ser anunciado agora. Nós precisamos aproveitar o hoje, sem medo da morte ou da perseguição, porque nós fazemos, ou porque Deus é quem nos acolhe em sua justiça, e porque fazemos parte de um corpo vivo, ou como na teologia chamamos, fazemos parte da igreja militante. Sigamos, pois, avante, sem temer, como diz um dos hinos, prontamente e fielmente, sabendo em quem temos crido, e estando certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Você está disposto a servir ao Senhor segundo as convicções que vemos no próprio apóstolo Paulo? Será que a sua preocupação tem sido muito mais contigo do que com a obra? O que vem em primeiro lugar para você? Será que você tem sido como aquele chamado jovem rico? Que quando questiona Jesus a respeito da salvação, Jesus pergunta: você tem guardado a lei? Ele diz: toda, desde quando eu era jovem, desde pequenininho. E aí Jesus o confronta dizendo: então vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E a Bíblia registra que aquele homem saiu entristecido, porque ele era riquíssimo. O homem que havia dito
que guardava todos os mandamentos, não conseguia cumprir nem o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, nós somos transitórios. A única certeza que nós temos é da salvação em Cristo Jesus. Porque se essa salvação fosse nossa, nem mesmo isso nós teríamos certeza. Deus é quem nos sustenta, é Ele que aplica a sua justiça. A nós nos cabe tão somente servir ao Senhor enquanto há tempo. Ou seja, agora. O desejo do meu coração é que as convicções do apóstolo Paulo sejam as suas convicções. E que isso possa moldar a sua vida de tal modo que você gaste o seu tempo, a sua saúde, o que você é, o que você tem, o que você será ou terá, para a honra e glória daquele que nos salvou.